Ezequiel 37. Ezequiel 37. Amém, glória a Deus. A visão de um vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor e me fez sair no espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Então, Ezequiel tem uma experiência com Deus, que Deus leva ele no vale cheio de ossos secos, né? Vale só tem areia, é um lugar árido, né? Um lugar onde você não planta nada. E Deus coloca Ezequiel no meio do vale. E ali Deus começa a ensinar algumas coisas para Ezequiel, de algumas coisas que nós precisamos aprender. É que Deus, ele faz as coisas por etapa. Então a gente vem para a igreja, né? A gente entrega a vida para Jesus, aí tem aquele momento do arrependimento da gente, tem o momento do novo nascimento, tem o momento do batismo nas águas, tem o momento da gente ser provado, tem o momento do deserto. Então Deus, ele vai fazendo as coisas por etapa na nossa vida. Até porque nós precisamos, né? Entre uma coisa e outra, de tempo para a gente pensar, para a gente aprender, para a gente tomar decisões, e Deus vai fazendo as coisas por etapa. Então, Deus leva Ezequiel a um vale de ossos secos, né? E lá ele começa a dar um ensino para Ezequiel. E me fez passear em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse: Senhor, tu sabes. Então a resposta de Ezequiel, ele não duvidou de Deus. Ele falou: não, se o Senhor quiser, pode acontecer. O Senhor é soberano, o Senhor é grande, o Senhor é poderoso. Eu estou no vale de ossos secos, sequíssimo, né? Nem seco, sequíssimo já é dissolvendo. Estava sequíssimo os ossos, né? E Deus pergunta: poderão sobreviver esses ossos? Ele fala: o Senhor que sabe. Se o Senhor quiser, pode, porque o Senhor tem poder para fazer esse milagre, né? O Senhor tem poder para fazer isso. Ressuscitar um grande exército aqui desse vale de ossos seco. Deus, ele espera de nós também uma resposta. Deus não só quer fazer. Deus espera de nós também uma resposta, né? Deus quer da gente também uma resposta. E cada palavra que vem aqui no culto, a gente pode pegar uma palavra para oração. Eu vou pegar essa palavra, vou começar a orar essa palavra a partir de hoje. Deus falou isso aqui comigo, eu vou começar a orar a partir de hoje. Então Deus, ele quer da gente resposta também. Por isso que ele faz as coisas bem devagar, faz, né? Por etapa. Olha, aqui dá 11 dias, mas aqui o exército dos filisteus são bem treinados, vocês não vão aguentar a guerra. Vocês vão voltar para o Egito, vão se arrepender. Então vamos, aqui é 40 anos. Mas nesses anos aí eu vou fazendo por etapa na vida de vocês, até constituir vocês espiritualmente, até tornar vocês maduros espiritualmente. Então Deus às vezes escolhe caminhos, né? O caminho mais longo, e Deus vai fazendo as coisas por etapa. Você já não é mais a mesma pessoa que você era 10 anos atrás. Já mudou muito. Já mudou bastante. E às vezes a gente olha para a vida da gente assim, poderia estar melhor, e é verdade. Mas a gente não responde o que Deus quer da gente. Por exemplo, vamos colocar aqui, o Floresvaldo tem a serralheria. O Floresvaldo, já pensou se o Floresvaldo encontra uma pessoa que domina tudo? E ele pode fazer outras coisas? Chega lá uma pessoa, né, abençoada, e olha, desse serviço aqui ele fez certinho, fez esse aqui, fez um orçamento certo e executou esse serviço aqui, cortou os ferros da maneira certinha. Seria uma bênção, seria uma mão direita a pessoa, se ela conseguisse fazer tudo. Mas ele pega um que vai lá e corta o ferro errado, lá em Jabaquara. Ele tem que voltar para cá de novo, aí mais tarde tem que ir lá em Jabaquara de novo. Aí chega lá, o cara pôs o portão fora do trilho, aí tem que voltar de novo, o cliente reclamou. E é difícil. Daniel, qual a primeira criança que você pega? Qual horário? Aí o Daniel arruma um motorista, comprou outra perua, né?
Arrumou um outro motorista. 5h45, ele chega às 7 horas. O do Floresal está respondendo o serviço? Se ele corta os ferros tudo errado? Não. O Floresal esperava uma resposta melhor dele. O Daniel pega 5h45, o cara chega às 7 horas. Ele está correspondendo ao serviço? Não, o Daniel esperava uma resposta melhor dele, cumpriu o horário. A Sueli vai ficar de férias, pôs uma moça lá no lugar da Sueli. Você entra que hora, Sueli? A moça chega às 8 e quer ir embora às 3. Não vai dar certo, não há uma resposta. E às vezes também nós não respondemos a Deus. Deus quer uma resposta nossa. Por quê? Porque Deus vai fazendo as coisas em etapa. Conforme nós vamos respondendo, nós vamos crescendo na fé. Nós vamos crescendo, nós vamos amadurecendo a nossa fé. A idade amadurece, deixa um pouquinho de experiência, mas nem todo mundo consegue amadurecer com a idade, não. Tem uns velhos fazendo as coisas doidas. E velha, né? Velha e velha. Então, o que acontece? Nem é questão de idade, é questão de amadurecer com Deus, a constituição espiritual na nossa vida. Precisamos responder a Deus, né? E uma das maneiras, quando a gente não consegue, não estou conseguindo responder a Deus, não estou conseguindo ouvir a Deus, uma das maneiras é o jejum. A gente consegue ouvir Deus com mais facilidade, a gente consegue ouvir Deus com nosso ouvido ficou mais apurado. A carne sai de cena e Deus entra em cena. Porque quando você faz jejum, você fica só o bagaço, né? A carne sai de cena, apaga, o Espírito Santo aviva e a gente consegue entender as coisas de Deus com mais facilidade. Você vai ler Bíblia, você consegue ler Bíblia com mais facilidade, você consegue levantar de madrugada com mais facilidade para você ler a palavra e entender a palavra. Então, Deus vai fazendo as coisas por etapa. Aí, o 3, e disse-me, filho do homem, porventura poderão viver esses ossos? Eu disse, Senhor, tu sabes. Então, disse, profetiza sobre esses ossos, e disse, ouvi, ossos secos, a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a esses ossos, eis que farei entrar em ti vós espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e carne sobre vós estenderei pele, e porei o espírito e vivereis. E Ezequiel profetizou ali, né, como Deus falou. Aí Deus colocou, então profetizei o 7, como me deu ódio, houve ruído enquanto eu profetizava, eis que fez um reboliço. Os ossos chegaram a cada osso, e olhei, eis que vieram nervos, então vem por etapa. Um osso encostou no outro, depois vieram os nervos, né? E cresceu carne, estendeu pele sobre eles, mas não havia espírito. Depois veio o espírito. Então Deus fez um osso encostar no outro, aí veio os nervos, depois vem a carne, depois vem a pele. Deus faz as coisas por etapa na nossa vida. Por isso que você precisa ter paciência com você mesmo. Você não pode entrar nesse ritmo de ansiedade. Você vai se cansar e não vai resolver nada. Você vai tentar fazer coisa que só Deus pode fazer. E é bobeira a gente tentar resolver coisa que só Deus pode resolver. Tem coisa na nossa vida, só se Deus colocar a mão. Se Deus não colocar a mão, nunca vai ter acerto. Só se Deus colocar a mão dele, as coisas vão andar. Se Deus não colocar. E a gente então fica lutando a luta errada, a luta da carne. O que acontece? O inimigo vai minando nossas forças. O inimigo vai... Como é que diz? O inimigo vai minando nossas forças, mas tem outra palavrinha mais... A gente vai se desgastando em coisa errada. Nós vamos ali, o inimigo vai sugando, tem outra palavrinha. Absorvendo a nossa força, né? E daqui a pouquinho nós estamos fraquinhos, porque nós estamos lutando no combate errado. O que acontece? Nós precisamos ser conquistados pelo Espírito Santo. Eu estou aqui diante de um vale de osso seco. Poderão viver? Não sei, não tem mais jeito, isso aqui não tem mais solução. Ezequiel, não, o Senhor sabe. Sabe quando você é conquistado pelo poder do Espírito Santo? Para mim não tem jeito, não. Eu olhando ao olhar natural não tem jeito, mas o Senhor sabe se pode acontecer ou não. O Senhor sabe todas as coisas. Ele não falou, não, eu não acredito. Não, ele falou, o Senhor sabe, se o Senhor quiser pode acontecer. Se Deus quiser, vai acontecer. Nenhum dos pensamentos de Deus pode ser impedido. Nenhum plano de Deus na nossa vida não pode ser impedido pelo inimigo, nem por homem, nem por ninguém.
tudo vai se cumprir na nossa vida, mas Deus espera a resposta minha. O que Deus espera de mim? O Senhor sabe. O Senhor sabe se vai acontecer ou não. O Senhor é soberano, o Senhor habita no meio dos querubins, no meio dos anjos. O Senhor é soberano sobre tudo. Quando Deus criou o mundo, Deus criou primeiro aqui, deixa eu ver o que eu anotei aqui. Deus criou a luz, depois Deus criou o céu, depois Deus criou os mares, depois Deus criou a vegetação, depois a terra seca, depois o sol, a lua, as estrelas, os animais, os peixes. Depois Deus descansou. Deus faz as coisas por etapa. Luz, sol, estrela, terra seca, o mar, os peixes. Cada um com a sua qualidade, a sua espécie de animal, né? Terrestre, silvestre. Deus criou tudo. Tudo Deus foi colocando no seu lugar. E no sétimo dia Deus descansou. Né? O Senhor descansou. Então, Deus vai criando as coisas na nossa vida por etapa. Mas eu preciso abrir espaço para o Espírito Santo alcançar a minha vida. Eu não posso viver embaixo de jugo. Eu preciso abrir o espaço para o Espírito Santo e agir na minha vida. E eu preciso dar respostas para Deus. Resposta de maturidade. Preciso dar para Deus resposta de maturidade. Uma das questões aqui, ó, 2 Samuel 16:15. 2 Samuel 16:15. Aliás, não é 16:5. 2 Samuel 16:5. 16:5. Diz assim, ó: Davi é amaldiçoado por Simei. E chegando o rei Davi a Baurim, ele vem de Jerusalém, ele chegou em Baurim, numa cidade, mas ele está numa dificuldade tão grande, ele teve que correr de Jerusalém, ele teve que abandonar, ele deixou tudo, né? Ele deixou tudo porque o filho dele, Absalão, estava perseguindo ele de morte, uma perseguição de morte. Então Davi teve que fugir. Então ele está numa situação tão difícil. Obrigado, Sofia. Ele está aqui numa situação tão difícil, o Davi, e ele chega em Baurim. Chegando Davi em Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e saindo já amaldiçoando, e atirava pedras contra Davi e contra todos os servos do rei Davi, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda. Está numa situação difícil, teve que fugir de Jerusalém, deixou tudo de Jerusalém, teve que fugir, está fugindo, chega numa cidade, encontra uma pessoa que está amaldiçoando ele, jogando pedras. Ele amaldiçoa e joga pedras. Aí no versículo 7, amaldiçoando Simei, assim dizia: sai, homem de sangue, homem de Belial, o Senhor te deu agora a paga de todo teu sangue, da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão, teu filho. Então ele faz acusações contra o Davi. Primeiro que ele pensa que o Saul perdeu o trono por causa do Davi. Não foi Deus que tirou. E ele está falando aqui, o homem de sangue, porque o Davi realmente tinha errado. O Davi tinha cometido um pecado. Davi mandou matar Urias. E o Davi, ele adulterou. Então esse homem está xingando, esse homem tem uma certa razão. Irmãos, às vezes tem coisa na nossa vida que as pessoas têm razão. E a gente tem que ficar quieto. Tem razão e a gente tem que ficar quieto. E não pode dizer que elas não têm razão. Ele não ficou brigando com ele. Não, você não tem razão, você é mentiroso. Inventaram isso, inventaram aquilo. Não, tem coisa que as pessoas falam da gente que ela tem razão mesmo. E nós não vamos ficar brigando. Porém, Davi, ele já está numa situação tão difícil e aparece um homem jogando pedras e acusando o Davi. O que eu queria dizer é questão de maturidade. Precisamos ser conquistados pelo Espírito Santo. O que é essa constituição? O Senhor lhe deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo lugar tens reinado. Já o Senhor deu o rei na mão de Absalão, seu filho. Eis que agora, na sua desgraça, pois é um homem de sangue.
Então Abissai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que amaldiçoou esse cão morto, o rei meu senhor? Deixa-me passar e tirar a cabeça dele. Um dos valentes de Davi falou: Davi, esse homem está te xingando, deixa eu passar, vou arrancar a cabeça desse cão morto. Porém, disse o rei: que tenho contigo, filho de Zeruia? Ora, deixai amaldiçoar, pois o Senhor lhe disse: amaldiçoa Davi. Quem, pois, diria, porque assim fizeste? Disse mais Davi a Abissai, a todos os homens: eis que meu filho que sai das minhas entranhas, procura a minha morte, quanto mais esse benjamita. Deixai-o que amaldiçoou, porque o Senhor lhe disse. O que Davi falou? Davi tinha coisa mais importante para tratar na vida dele do que aquela maldição do Simei. Ele estava errado, totalmente errado? Não estava totalmente errado, não. Ele estava amaldiçoado porque o Davi havia errado. Agora ele vai se deixar se enterrar pelo passado. Ele vai se deixar se enterrar por aquilo que as pessoas acham. E uma das coisas que a Bíblia ensina a gente é que um dia, se você errar, os homens nunca vão esquecer de você. Pode acreditar nisso. Davi passou por outra cidade aqui, onde ele chegava, tinha um lá, esse aqui é o Davi, lá da Betseba, né? Você pode ter certeza de que se você cometer um erro, as pessoas nunca vão esquecer de você. Até parece que elas não têm os seus pecados. É só os outros que têm. Mas Davi não ficou aqui brigando, não é verdade mesmo, você tem razão. Quer que eu mato ele? Você, não, imagina, meu filho está me perseguindo. O meu sangue está me perseguindo, eu tenho coisa mais importante para resolver do que isso. Sabe o que é você ser conquistado pelo Espírito Santo? Você aprende a resolver as coisas principais da vida. Vai resolver, o Espírito ensina a gente a resolver o que é mais importante. A gente tem que deixar certas coisas de lado. São importantes, são também, mas tem coisa mais importante. Então, quando o Espírito conquista o nosso interior, a gente aprende a resolver as coisas mais importantes. Sabe o que é ser conquistado pelo Espírito? Você tem razão. O que você está falando é verdade mesmo. Mas sabe o que acontece? Eu tenho uma coisa mais importante para resolver. Não posso ficar parado nisso, porque você parou lá em 72. Eu não posso voltar para 72. Nós estamos em 2025. Então o Espírito constitui a gente de uma forma tão grande que ele coloca as coisas principais da nossa vida para a gente resolver. Não é bom ser guiado pelo Espírito assim? O Espírito apontar as coisas principais da vida. Gente, isso aqui já passou. Deixa esse meio aí. Talvez Deus mandou ele me amaldiçoar. Deixa ele falando aí, vamos embora, porque nós temos coisa mais importante, mais urgente para resolver do que essas coisas. A gente não fica embaraçado. O Espírito Santo não vai deixar a gente embaraçado. Por quê? Porque nós fomos conquistados pelo Espírito Santo. Nosso interior foi conquistado pelo Espírito Santo. Quando seu interior não é conquistado, você vai querer brigar, você vai querer provar, você vai mentir, não foi eu não, inventaram tudo, é 100% disso aí invenção, você vai querer arrumar confusão na carne. Deixa Deus te justificar. Deus é quem justifica a gente. Quem está errado, Deus põe a mão, quem está certo, Deus levanta, Deus abate, Deus põe no trono, Deus tira, Deus é que faz tudo. O importante é que precisamos ser conquistados pelo Espírito Santo. Qual é a resposta? Está me perseguindo, está me jogando para deixa ele. Tem coisa mais importante para resolver do que isso. Não é que não seja importante, é importante também, merece atenção, mas eu tenho coisa mais importante para resolver do que isso. No 50, Gênesis capítulo 50, versículo 19. 50, 19. José lhe disse: não temais, porventura estou em lugar de Deus? Quando eles encontram aqui José novamente, o que acontece? Eles falam assim, os irmãos de José: nós jogamos José no poço, nós vendemos José, nós traímos José, nós separamos José da família, nós fizemos um monte de mal para José. Agora José é governador do Egito, quando ele encontrar a gente, ele vai descontar todas essas coisas. Ele vai descontar tudo isso na nossa vida. Eles falam: o pai falou quando a gente encontrar você para você perdoar a gente. E José disse: não temas, não tenha medo. Porventura estou eu em lugar de Deus?
Vós bem tentaste o mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar muita gente em vida. Irmão, quem está conquistado pelo Espírito Santo, não fica com raiva de ninguém. Vocês me fizeram muito mal. Vocês me venderam, me traíram, me jogaram no poço, me separaram do Pai. Eu fui morar em outro país por causa de vocês. Eu fui preso. Quase morri. Vocês mentiram lá pro pai, disse que eu morri, né? E eu sofri muita coisa por causa de vocês. Mas não temas. Eu estou no lugar de Deus por acaso. Quem está conquistado pelo Espírito Santo não fica atrás dessas coisas. Ah, você fez muito mal para mim. Eu vou ficar postando em direta, né? Os meus inimigos verão a mão de Deus. Aqueles que têm inveja de mim, né? Eu não tenho nenhum calçado, mas estão com inveja de mim. Aí vocês vão andar descalço. Não. Nós somos conquistados pelo Espírito Santo. Olha, nós fizemos muito mal para você. Não tem problema, já passou, irmão. Isso já foi. Eu não tenho nada contra vocês. Agora, se Deus tem, vocês vão ter que resolver com Deus. Eu não tenho nada. Isso já é passado. Isso aí não é mais interessante. Vocês não estão me devendo nada. O mal que vocês inventaram para mim, Deus transformou em bem. A maldição que vocês lançaram na minha vida, Deus transformou em bênção. Vós bem tentaste mal contra mim, porém Deus intentou para o bem, para fazer com que se vê nesse dia, para conservar a vida de muita gente. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei. Eu vi que vocês fizeram aquilo comigo na época, mas vocês não tinham ainda maturidade espiritual. Por isso vocês fizeram. Vocês me venderam, me jogaram no poço lá. Vocês não tinham maturidade espiritual, mas vocês vão crescer também. Não tem problema nenhum. Ah, mas nós te pegamos. Não tem problema nenhum. Você passou muito. Não tem problema nenhum. Aqui tem uma terra aqui do lado. Vou colocar vocês na melhor terra. Por quê? Porque eu sou conquistado pelo Espírito Santo. Tenho coisas maiores para tratar do que essas coisas. Você já viu gente que você encontra? É a mesma conversa. Tem um menino que encontrou o Flor esses dias, ele falou pro Flor que agora ele conheceu a Deus de verdade, desde aquele tempo. Demorou, hein? Que agora ele encontrou a Deus de verdade. Aí ele falou pro Flor que estava indo arrumar um trabalho. Eu falei, se ele for arrumar um trabalho, encontrou mesmo, hein? Porque ele nunca foi disso, não. Agora ele encontrou Deus de verdade. Mas desde aquele tempo você encontrou Deus hoje, agora? Ah, mas eu tentei tanto. Não tem problema nenhum, irmão. Esquece esse negócio, esquece o passado. Delete o seu passado, não tem problema nenhum. Vou colocar vocês numa terra boa. Vou abençoar vocês. Tem mais, vou sustentar vocês. Agora, pois, não tem mais. Não tem medo, não. Eu vou sustentarei a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Uma pessoa, quando ela é conquistada pelo poder do Espírito Santo, ela não fica contando o mal que fizeram para ela. Ela não fica lá rancorosa, ela não se torna uma pessoa azeda. Porque naquela fase a pessoa não entendeu ela, porque não pôde ajudar. Em vez de ajudar, atacou. Mas qual o problema? Nós somos conquistados pelo Espírito. Se precisar de nós estamos aqui, vamos te ajudar. Qualquer situação, vamos te ajudar. Esquece o passado. O que Deus fez por você é muito maior do que alguém que um dia tenha feito uma coisa ruim para você. É muito superior. As coisas de Deus é muito superior. Quando você é conquistado pelo Espírito Santo, essas coisas é fragmentos, não tem nada. Isso não vale nada, porque aquilo que Deus está fazendo na sua vida é muito superior do que o plano do inimigo. Então, você vai acabar com a gente agora? Não, imagina, vou colocar vocês numa terra boa, ainda vou sustentar vocês, vou proteger vocês e o filho de vocês. Conta comigo. Então, nós somos liberados do passado. Nós não se tornamos pessoas rancorosas, odiosas. Se falou de mim, tem razão, e vou fazer o quê? Vamos clamar a Deus para Deus dar uma solução. Mas não precisamos ficar se tornar pessoa azeda, rancorosa, odiosa. Com ninguém, não. Nós somos conquistados pelo Espírito. Mateus 8, 8:1.
E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Eis que veio um leproso. Leproso naquela época era sinal de pecado. A lepra é uma doença porque você está em pecado. Então a lepra está no seu corpo. Ela afundava, né, causava uns machucados no corpo aqui e afundava a pele. Alguns ficavam brancos, outros não. E era a situação do leproso. Mas ele era um homem condenado, não podia falar com ninguém. Era um homem excluído, não podia frequentar o templo, não podia conviver com a sociedade. Tinha um negócio lá chamado leprosário. Ele ficava lá. Quando Jesus passou na cidade dele, eis que veio o leproso e o adorou. Ele estava embaixo de condenação, era uma pessoa condenada. Mas ele foi e adorou Jesus. Quando a gente é conquistado pelo Espírito, nós não vivemos embaixo de condenação. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para quem está em Cristo. O fim de toda a lei é Cristo. Então, quando nós estamos em Cristo, o que esse homem foi? Ah, está afundando minha pele, está ficando branca, eu estou discriminado, ninguém gosta de mim, não posso ficar. Não, ele foi e adorou Jesus, mesmo numa situação difícil. Mesmo numa situação difícil, Davi falou, não mata o homem, não, deixa ele. Se ele está me xingando é porque talvez Deus permitiu ele me amaldiçoar, me xingar. Ah, eu estou cheio de lepra aqui, mas eu vou adorar o Senhor. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo, Senhor, se quiser, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tornou, dizendo, quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Adoração tem que estar acima das dores do meu corpo. Ah, eu estou doente, mas eu vou adorar o Senhor. Minha adoração tem que ocupar o primeiro lugar na minha vida. Ah, estou passando uma situação difícil lá, mas eu fui conquistado pelo Espírito. Vai dar certo. Ah, mas estão me amaldiçoando, mas vai dar certo. É homem. Não tem problema nenhum, vai dar certo. Ah, mas eu estou cheio de lepra. Mas você vai ficar limpo também da lepra. Você vai sair debaixo da condenação. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Ah, mas nós fizemos muito mal para você. Irmão, não tem problema nenhum. Passou, é passado. Esquece o passado. Esquece o passado. Sabe, precisamos ser conquistados pelo Espírito. E quando nós somos conquistados pelo Espírito, eu vou terminar aqui no Salmo 126, 1 diz assim, ó. O que acontece quando nós somos conquistados pelo Espírito? Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como aqueles que sonham. Nós vamos andar como aqueles que sonham. Deus vai colocar um cântico novo na nossa boca. Vai tirar a morte da nossa garganta, as palavras de morte. E Deus vai colocar uma canção nova na nossa boca. Quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, os que voltaram a Sião, estávamos como aqueles que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Deus quer tirar a gente do cativeiro. Deus quer colocar na nossa boca um riso novo. Deus quer colocar na nossa língua uma nova canção, um cântico de adoração ao Senhor. Nós vamos andar como aqueles que sonham. A tristeza vai embora. A malignidade vai embora e a nossa boca vai se encher de grandes cânticos do Senhor. Nossa boca vai se encher de riso. Nós vamos andar como aqueles que sonham. Ah, então não vou ter mais problema. Vai, mas você vai andar sobre os problemas. Nós vamos andar sobre as dificuldades, não embaixo da dificuldade. Nós vamos superar, nós vamos andar como aqueles que sonham. Deus vai transformar o cativeiro em canções na nossa vida. Canções de adoração ao Senhor. Eu estou condenado, eu estou desprezado, eu não posso nem conviver no meio da sociedade porque eu estou com lepra. Mas eu vou adorar o Senhor. Irmão, Deus tem que estar acima da nossa necessidade. Deus tem que estar acima do meu corpo, da doença. Está doendo, mas eu vou adorar Jesus. E se morrer, morreu em terra. Não morrer hoje, vai morrer amanhã. Porque a gente vai morrer, um dia morre. Com ou sem a Beth. Com ela ou sem ela, morre. Vamos colocar Deus acima de tudo, em nome de Jesus. Né? Vamos colocar Deus acima de tudo. Deus é que sabe todas as coisas. Eu conheço uma pessoa, ela está com câncer.
Tá com câncer. Já fez umas 500 cirurgias. Mas tanta gente já morreu na frente dela. Vamos confiar em Deus. A nosso corpo está doente, glória a Deus. Louvado seja Deus. Isaías 53, o Senhor já me curou, já levou todas as enfermidades. Deus está acima de tudo. Deus está acima de todos. Vamos ser conquistados pelo Espírito Santo. Vamos dar respostas que Deus quer que a gente dê de perdão. Não tem problema nenhum. Aí eu fui ali, o irmão falou tudo meu passado, eu vou entrar debaixo da cama. Não, você não vai entrar mais debaixo de cama, não. Deus vai colocar um cântico novo na sua boca, uma canção nova. Você não tem nada a ver com a vida do irmão. Deus faz nova todas as coisas. Né? Deus renova o nosso interior. Então, vamos crer, vamos responder aquilo que Deus tem falado para nós. Né? Vamos crer que Deus vai fazer o milagre em nome de Jesus. Amém?